Olá! No vídeo passado nós falamos com vocês sobre as nossas diferenças, como as diferenças podem contribuir para a vida do casal, para os relacionamentos. E hoje a gente quer dar continuidade, mas com um título bem interessante: Parceiros ou rivais? E aí, o que você é no seu casamento? Um parceiro, uma parceira ou um rival? Fique com a gente! Parceiros ou rivais, gente, é o tema do nosso programa de hoje, né? Parceria ou rivalidade? Como é que é? E aí, Camila? Tenso, né? Ficou tenso. Ficou tenso. Gente, eu confesso que no início do nosso relacionamento já houve rivalidade. No lugar de parceria. Momentos em que você acaba achando que a pessoa quer entrar e dominar o seu espaço. E você não compreende que aquilo, na verdade, é uma ajuda, né? Querendo ser dada e você, na verdade, o que é isso? A gente usa muito mecanismo de defesa. Invadindo o meu espaço. O meu espaço, quer tirar a minha liberdade. No relacionamento não devia ter esse negócio de agora é o meu espaço, é o meu eu, e agora, peraí, você quer o seu eu, vai viver solteiro, né, Camila? Eu acho que esse é um grande problema que hoje a gente enfrenta. Essa geração mais jovem tem uma certa dificuldade também de entender essa questão da interação, né, que precisa se ter entre esposa, entre marido, que na realidade o casamento é o único jogo que quando um perde, todo mundo perde, Todo mundo perde. E o seu casamento é um jogo de tênis ou é frescobol? Você conhece o frescobol? É aquele jogo com aquela bolinha não é plástico, aquilo ali é uma borracha. E a raquete de madeira, aquela raquete pesada, normalmente a gente vê muito na praia, né? Aqui no a gente vê Brasil. muito em praia, na orla, ali o pessoal jogando frescobol. E o tênis, aí eu acho que todo mundo conhece, também usa raquete, também usa bola, mas qual é a grande diferença entre os dois jogos? No tênis, o objetivo é você ver o outro errar, né? É você ver a bola bater no chão, cair no chão. No frescobol, não. Você joga pro outro acertar, né? O objetivo é não deixar a bola cair. Você até bate devagarinho para cima, pá! E o outro vem, bate. O gostoso é ver a bola não cair. No tênis, não. Na hora que a bola cai, o outro fez ponto, né? O ponto é meu, eu ganhei. E o seu casamento é assim, quando o outro erra, falei, toma, eu falei que ele ia errar. E é interessante como tem gente que é tão rival. Casamento, amizades, né? Já viu aquele tipo de amigo que ele sabe chorar com você? Irmãos na igreja. Sim, mas se alegrar quando você está alegre, quando você teve uma grande conquista, ou quando dizem aí, né, vamos dizer na gíria, você está bombando, ele não sabe se alegrar com você, ele não se sente feliz por você. E a gente precisa entender que nos relacionamentos, aquela lei que Jesus falou, que quiser que os homens vos façam, façai vós primeiro a eles, é o que faz com que a gente não seja rival, mas seja parceiro. E na Bíblia a gente encontra situações fortes de rivalidades, né? Nós separamos duas histórias, né? Vamos tentar ser aqui o mais breve possível, sem perder aqui o objetivo e o recado de Deus para você. A primeira história é de Ana e Penina. A história está em 1 Samuel, no capítulo 1, aonde a gente percebe que até a própria Bíblia Sagrada chama Penina de rival. Né? A sua rival, tem tradução que traz a competidora de Ana. E havia claramente ali uma competição. O homem da casa era o Eucana, e aí tinha Ana e tinha Penina, essas duas, mas pelo amor de Deus, hein? Você está assistindo aí, você é homem, pastor, Deus está falando comigo já, duas mulheres, você está falando com você coisa nenhuma. A Bíblia diz hoje marido de uma só mulher. Mas o fato é que ali tinha. Amém. Ok, voltando. Quebrou minhas pernas. Voltando. O fato é que as duas não se davam, gente. Porque Penina tinha filhos e Ana não os tinha. E toda vez que eles iam sacrificar ao Senhor, adorar ao Senhor em Siló,
a Penina irritava a Ana. E aí você via, dentro da própria casa, uma tremenda rivalidade, uma tremenda competição. Para estudar esse texto, né, querido, a gente vê digamos assim, a bagunça dentro dessa família. Por quê? Porque Eucana claramente gostava mais de Ana. Ele amava mais a Ana. Texto, né? É explícito, porque ele dava porção maior a Ana e ainda dizia: Ana, não sou eu melhor para você do que 10 filhos e tal. E a Penina, e a gente está falando, gente, de um contexto histórico de uma mesma família, né? Era todo mundo família ali. Era para Ana se alegrar com Penina e Penina se alegrar por Ana, né? Se alegrar por Ana, não chorar por Ana, orar com Ana, até que a bênção dela fosse alcançada, porque nós estamos falando de todo mundo subindo para sacrificar ao Senhor. Que coisa, né? Olha que situação. Você falou uma coisa agora, Camila, que eu fiquei pensando. Quantas pessoas vêm à igreja, às vezes dentro da própria casa, família, ou família de Deus, que deveriam ser parceiros. Com certeza, parceiros chorar de com os que choram, se alegrar com os que se Pedro alegram. e João subiam juntos à oração, né? Não era assim que a Bíblia diz? Sim, a igreja perseverada, unida, juntamente, em oração. Tudo em comum, aquela coisa bonita. Sim. Aí você olha, como é que pode as pessoas subirem à casa do Senhor hoje e ver no irmão não um parceiro de oração, mas um rival, um competidor. E quando isso entra no relacionamento, pior ainda. E era o caso de Ana, era o caso de Penina, mas não era só essa família, não. A gente estava falando agora há pouco de outra família. Ah, é verdade. E eu não sei se dá para piorar, né? Se a gente fala assim, pior ainda, ou a coisa fica mais brava ainda, mas a família de Jacó. E a gente vê na família de Jacó também, Jacó também casou com duas. Uma história muito esquisita, porque ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. Quando ele acorda, a mulher errada, ele não casa com a Raquel, ele casou com a Lia. Algumas versões Leia, né? Leia, que era mais velha e que era filha do Labão. E disse, olha, não, que aqui a gente não pode dar mais nova antes de dar mais velha. Se você quiser a Raquel, você tem que trabalhar outros 7 anos por ela. E o Jacó topa. Resultado, no fim desse período ele tem 2 esposas. E novamente nós nos deparamos com uma rivalidade interna, uma rivalidade dentro de uma família cristã, o que demonstra, e eu penso assim que a Bíblia traz toda essa dinâmica e esses detalhes para mostrar também para nós a nossa humanidade, que somos falhos. E que se não é Cristo e o Espírito Santo em nós, agindo em nós e através de nós, e se nós realmente não procurarmos estar olhando para Ele, ser semelhante a Ele, essa dinâmica familiar alvo, né? Traz muitas vezes uma separação, morte e destruição dentro da casa. Porque o caso de Raquel e Lia, em meu ver, foi um desfecho um pouco triste da situação, né? Bem triste, bem você está pegando, né? Leve. Olha, Gênesis 30, no versículo 1, diz assim: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã. E isso vai culminar, mesmo dentro do capítulo 20, lá no versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel. Ah, graças a Deus, que lindo, né? Abriu a sua madre, ela concebeu, teve um filho, o José. E disse, Deus tirou a minha vergonha. Mas olha que situação, gente. Ela está tendo o filho, chamou o nome José, e no parto já, o filho nascendo, olha, que Deus me acrescente outro filho, que Deus me dê outro. Olha, Camila, vocês mulheres podem falar melhor, né? Eu penso que tudo que um homem não deve falar para uma mulher durante o trabalho de parto vamos ter outro? Durante um trabalho de parto? Nem pensar, né? Principalmente quem vai ter normal, né? Normal. A pessoa está sentindo dores de parto. Vamos ter outro? Eu não acredito que você vai ouvir uma resposta agradável. Mas Raquel, ela está numa competição tão acirrada. A motivação de Raquel Como é que eu estou perdendo para minha irmã? Minha irmã está tendo mais filho do que eu. Não, na hora que ela consegue o José, Deus me dá. Ai, mas me dá outro. Me dá outro porque eu quero enfiar na cana da minha. Esfregar na cara da sociedade. Eu preciso. E naquela época era, né? Porque era honroso, a mulher que não gerava, era uma mulher, né, triste, amaldiçoada. Era terrível, realmente. E a gente até vê isso hoje, né? Por exemplo, quando um casal não tem filhos, né? A pessoa... Não, por que vocês não querem ter? Principalmente se a pessoa não tem por opção. Imagina aquela época, dentro de uma cultura daquela, onde filho é homem, ainda mais tinha que ser homem, aquela coisa toda. Bom, essa história, para quem não sabe, vai culminar
na morte de Raquel, no parto, ela morre no parto do próximo filho dela, que seria o Benjamim. O Benjamim fica bem, permanece vivo, acaba se tornando o caçula da família, enquanto, inclusive, o José está lá no Egito, porque esse aqui é o José do Egito, né? Só que Raquel acaba morrendo durante esse parto, durante esse trabalho de parto. Olha que triste. São tantas as pessoas que, vamos trazer isso para a fé, né? Vamos trazer isso para o lado espiritual, Sim. que por conta de uma competição geram morte ao invés de vida. Por conta de a falta da parceria no casamento, né? Ao invés de gerar vida, não, vamos juntos, vamos remar para o mesmo lado, e eu me alegro com a sua vitória. A gente estava falando até, Camila, vindo para cá, da parceria financeira. Com Nós já certeza, atendemos casais, por exemplo, né? E temos um vídeo que a gente fala um pouquinho do meu testemunho de vida financeira. A gente trata sobre esse assunto um muito pouco. Por conta da sua parceria, porque houve uma dificuldade na nossa vida financeira. E tem casais que não existe Houve nem... a diferença, né? Que Houve até a diferença, do vídeo você vê que passado tudo que a gente um comentou, quebra-cabeça que vai se unindo, uma né? diferença que pode se transformar em rivalidade quando ela não é aceita, ela não é trabalhada entre o casal para entender que a diferença ela é dada por Deus para algo que é útil. Por isso a igreja é diversificada, os dons são diversificados para a utilidade, para a glória de Deus, ali ele se manifesta. E se o casal não entende isso e se torna rival na vida financeira, é muito complicado, porque aí começa aquela história, o dinheiro é meu, né? O dinheiro, o seu dinheiro é o seu dinheiro, o meu dinheiro é o meu dinheiro, E a Bíblia diz, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Olha, está lá em Eclesiastes. Por quê? Porque dois ganham mais. Agora, se os dois ganham mais e não existe o nosso, é o teu, é o meu, tô nem aí, meu Deus do céu, então não adianta os dois terem. E se um tem dificuldade de administrar e o outro é bom na administração, qual é o problema do outro? Toma conta. Né? Tô falando da sua esposa, tô falando do seu esposo. Esse é o problema, quando a gente se vê como rival, não, mas aí ela cuidando do meu dinheiro, Imagina. ela cuidando do meu dinheiro. Nós vimos ali a maneira como o Senhor nos conduziu e conseguimos resolver essa questão quando entendemos, né, a dificuldade de um e a diferença do outro, a habilidade. Né? Cabe no programa das diferenças. Com né? certeza. Que havia essa diferença mesmo. No início eu tinha muita dificuldade de lidar com dinheiro. Eu era o gastão, né, na relação. E até que eu percebi que ela era uma pessoa muito, mas muito boa com dinheiro, uma pessoa segura, uma pessoa que não é gastona, e decidi, olha, por um tempo você vai tomar conta mesmo, e foi a melhor decisão que eu fiz hoje. Mas tem casal que se quebra todinho, fale. Porque se vê como rival. Porque se vê como rival. É meu, eu não largo o osso. Aquela, por exemplo, às vezes o esposo quer estudar, a esposa quer estudar. Não, mas pra que você quer estudar? Não, tá bom assim, tá bom, né? Não, mas pode ajudar a nossa vida financeira, eu posso ter um cargo melhor, posso me especializar. Não, tá bom assim, tá bom assim. Mas porque não quer ver o outro crescer. Então, a gente precisa entender. E que triste, né, Camila? Você vê o outro, ao invés de vê-lo como parceiro, parceira, você vê como um competidor. Quer dizer, você não consegue se alegrar com as conquistas. E o casamento... Imagina você chegar em casa contando uma conquista. Não assim, é? Ai, que jogo, é horrível. E o casamento, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando ele fala do casamento, ele fala do mistério entre Cristo e a igreja, que ninguém maltrata o seu próprio corpo, antes o alimenta, cuida dele. Então, quando você cuida do seu cônjuge, quando você cuida do seu amigo, da sua amiga, você está, na verdade, cuidando de você mesmo. Olha que coisa fantástica, por isso que isso é evangelho, né? Isso é evangelho. Querido, parceiros ou rivais? O que é que vocês têm sido? Alinhem isso à vontade do Senhor, à palavra de Deus. Porque o objetivo do nosso programa aqui é fazer com que você se pareça mais com Cristo, seja semelhante ao Senhor. Olha que coisa linda, os exemplos de parceria, de amor altruísta que Jesus sempre dá, que é aquele amor sem até esperar do outro. Mas é isso que faz a diferença. E esse é o dentro do objetivo, né? A gente vê na história de Abigail e Nabal, uma mulher que foi parceira
de um marido que não merecia uma parceria. Que Mas desafio, hein? ela não fez isso só pelo esposo, ela fez isso pela sua casa, pela sua família. Aquela mulher livrou da morte a sua família inteira. Entenda que você, como esposa, agora falando, né, da nossa classe como esposa, você é a parceira, a ajudadora. E você não faz isso porque ele merece, porque Cristo não fez nada por nós nunca mereceríamos e até hoje não merecemos, mas Ele fez por nós, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente precisa entender como Deus nos criou, e Deus nos criou para sermos parceiras, ajudadoras. Deus criou você, marido, para ser um cabeça, para ser um sacerdote no seu lar, um consolador, a figura do Espírito Santo ali no meio da sua casa. E quando nós entendemos o nosso papel, de que nós não somos rivais, mas somos parceiros, somos amigos, somos uma só carne. Aí, tá vendo? Aí coisa linda, o casamento floresce. Gente, no próximo programa a gente vai falar sobre verdades e mentiras da submissão. Submissão é um tema bíblico fantástico, mas tem tanta abobrinha girando em torno desse tema, hein? Pô, nós vamos tratar sobre isso. Por hoje deu. Amém. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o seu sininho para receber as notificações. Deus abençoe. Gente. Até mais.